Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos a questão de número 9 da prova de 2013 de Engenharia Elétrica, que é do assunto de eletrônica de potência. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizados para o CP100 e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então? A gente vai fazer agora uma análise, né, da tensão de saída a depender do ângulo de controle dos tiristores. Deixa eu já colocar a questão aqui. Existem vários tipos de pontes: ponte monofásica, ponte trifásica controlada, que é o caso deste exemplo, né, com 6 pulsos. E qual que é a diferença? Por que se a tensão de saída ela é uma tensão CC, qual que é a diferença de eu usar uma ponte trifásica ou uma ponte monofásica? A diferença é a questão do ripple, a qualidade da saída. Uma ponte trifásica, uma ponte monofásica, por exemplo, onda completa, ela vai fazer o seguinte: a forma de onda é assim, né? Numa fonte monofásica. Então, o que é uma fonte completa? Ela coloca 2 ciclos. Uma fonte trifásica, ela vai fazer essa mesma análise, só que ficarão 6 ciclos. E o que acontece? Esse valor aqui, você tem um ripple, né? Você tem que pôr capacitores de filtro para melhorar a qualidade aqui. Já para uma fonte trifásica, por exemplo, esse valor aqui, esses ripples, são bem menores. Então, a qualidade de energia é melhor. Por isso que, se for possível, é preferível usar uma fonte, um regulador trifásico. E como que a gente faz essa análise? Bom, a gente vai ter que calcular o valor da tensão eficaz. E se a gente lembrar, o valor da tensão eficaz é 1 sobre o ângulo dividido por período, 1 sobre o período, a tensão ao quadrado, tensão no tempo ao quadrado, dividido por T. Essa aí é a equação básica para a gente achar a fórmula de uma tensão básica. Bom, vamos começar a analisar aqui então nossa questão. Tem um gráfico aqui da forma, né, das potências que estão acontecendo. Essa onda aqui de cima seriam as 3 ondas trifásicas. E por que a gente tem 6 picos aqui e o ripple é bem menor? Bom, o ripple é bem menor pelo seguinte: a diferença entre as tensões ela acontece nesses momentos aqui. Então aqui V1, deixa eu colocar de uma outra cor. Então aqui eu tenho que V1 está conduzindo neste momento. Depois, quem conduz meio ciclo de onda é outra. Então, se a gente vir aqui para baixo, então aqui fica claro quem que está conduzindo. Aqui um diodo conduz, aqui o outro diodo e assim por diante. De forma que, passados, né? Então, vamos analisar aqui toda essa onda azul. Vamos analisar todo o período aqui da onda azul. Ela se inicia aqui, termina aqui. Se a gente analisar, existem momentos de que diferentes diodos estão conduzindo. Então, tudo isso aqui é um período. Até aqui, sim, mais ou menos seria um período. Então, repare que durante todo um período, né, da onda, 6 diodos diferentes vão conduzir, ou seja, vão ter 6 ciclos. E como que a gente analisa e faz essa questão? Bom, a gente sabe que o período ele é 2π. Só que aqui, o período
ele está dividido em 6 partes. Então, a gente vai usar um período que é de 6 sobre 2π. Ou seja, o período real é 3 sobre π. Que é o que a gente vai usar aqui. Em vez de ser 2π, a gente vai usar 3 sobre π. Bom, e as tensões? Bom, ele deu que a tensão de fase ela é 127. Ele não deixou claro se isso é tensão de pico ou tensão eficaz. Eu entendo que seja a tensão eficaz, até por causa das tensões que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem que lembrar em consideração que aqui é raiz de 2 vezes 127 as tensões de fase. E depois a gente tem que multiplicar tudo por raiz de 3 vezes raiz de 2. Então, vamos lá fazer os cálculos efetivamente, que essa questão, a partir de agora, tirando a análise de eletrônica de potência, ela é basicamente resolver uma integral, tá? Pessoal, eu cometi um pequeno equívoco aqui. O período, ele é 2π. Então, o período, se fosse num retificador completo, então ele vai ser 2π sobre 6, que é π sobre 3, não 3 sobre π, tá ok? Bom, eu vou fazer de forma genérica e depois a gente só vai substituir valores para a letra A e para a letra B. A gente tinha entendido que o nosso período ele era π 3 sobre π, certo? Nosso período era 6 sobre 2π, que é 3 sobre π. Bom, e o valor de pico? O valor de pico ele é dado por raiz de 2 vezes 127 volts. Só que a gente está falando de sistemas trifásicos. Então, a gente não pode esquecer de multiplicar por raiz de 3 vezes 2 vezes 127. Bom, e o valor dessa... Que tipo de onda é essa onda pequena aqui? Isso é uma senoide. E é uma senoide que vai existir de π sobre 3, que é mais ou menos 60 graus, até 2π sobre 3, que é 120 graus. Então, nossos limites de integração, a nossa onda, ela é raiz de 3 vezes raiz de 2 vezes 127. Então, isso aqui eu vou chamar de tensão de pico, valor de pico, vezes o seno de θ, porque aquilo ali é um seno que a gente está falando de sistemas senoidais. E qual que é o limite de integração? A gente vai integrar aqui, de π sobre 3 até 2π sobre 3, que é de 60 graus até 120 graus. Então, como que a gente faz aqui? O valor eficaz... Deixa eu limpar aqui para dar mais espaço para a gente. Então, eu vou montar aqui nossa equação. Então, o valor eficaz ele é igual a 1 sobre o período, raiz de 0 até t, a tensão ao quadrado de t, raiz disso aqui. Bom, vamos montando aqui. Então, a minha tensão eficaz, ela é igual... Eu vou colocar tensão eficaz ao quadrado para eu não precisar ficar escrevendo raiz e faltar espaço, tá bom? O período a gente tinha visto que era 3 sobre π. Então, 1 sobre o período é igual a π sobre 3, certo? Os limites de integração. Os limites de integração, ele vai de π sobre 3 até 2π sobre 3. Só que aqui... Repare o seguinte, isso aqui é válido para alfa igual a 0. A gente quer achar uma expressão em que o tiristor ele está controlando, ou seja, não acontecem disparos diretos, né, ali, como se fossem diodos. Então, eu quero um controle. Então, o que eu vou fazer? Nos meus limites de integração, eu vou colocar esse ângulo de disparo do tiristor. E vou elevar tudo ao quadrado, que é raiz de 3 vezes a tensão de pico, vezes o seno de θ ao quadrado, dθ.
A nossa questão morre aqui praticamente, porque agora é matemática. É só eu resolver essa questão. Então eu tenho que tensão eficaz ao quadrado é igual raiz de 3 ao quadrado, simplifica. Então vai dar π vezes valor de π ao quadrado, vezes a integral de π sobre 3 mais alfa, até 2π sobre 3 mais alfa, vezes, opa, não tem vezes, seno ao quadrado de θ dθ. Pessoal, só corrigindo aqui, cometi um equívoco de... O período é 2π sobre 6, que é π sobre 3, tá ok? Bom, então, para isso a gente tem que calcular aqui, que é 3 sobre π, correto? 3 sobre π, e aqui embaixo vai dar raiz de 3 ao quadrado, 3, então vai dar 9π vezes o valor de π. Pronto. Agora está correto. Tá, seno de θ, agora a gente vai usar algumas propriedades trigonométricas. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Só que... Bom, e como é que é cosseno de θ? Cosseno de θ mais θ. Isso aqui é cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ, que é igual a cosseno de 2θ, certo? Bom, então basta eu somar essas duas equações aqui, né? Multiplico essa aqui por menos 1 e somo com a de cima. Eu vou ficar então com 2 vezes o seno ao quadrado de θ. Isso vai ser igual a 1 menos o cosseno de 2θ. Portanto, o seno de θ é igual a 1 meio menos o cosseno de 2θ sobre 2. Vou passar para uma próxima página só para a gente ter mais espaço. Então, a gente tinha chegado a essa conclusão aí. Então, substituindo esse seno de θ ao quadrado aqui por esse valor, para facilitar nossa integral, então eu tenho que o valor eficaz ao quadrado é igual a 9 vezes o valor de pico da tensão sobre π, integral de π sobre 3 mais alfa, então até 2π sobre 3 mais alfa, integral de 1 sobre 2 menos cosseno ao quadrado de θ sobre 2 dθ. Então, aqui o valor eficaz ao quadrado é igual a 9 vezes π ao quadrado sobre π, vezes integral de 1 meio θ, é θ sobre 2, menos o seno de 2θ sobre 4. Isso aqui é avaliado nos 2π sobre 3 mais alfa, até π sobre 3 mais alfa. Bom, deixa eu continuar aqui. Como eu falei, essa questão é muito mais matemática em si do que a análise. A análise a gente fez bem rapidamente lá no início. Então, 9π ao quadrado vezes, avaliando aqui os... deixa eu já colocar o 2 em evidência aqui para diminuir. Então, eu vou colocar aqui 2π. Então, aqui é 2π, θ, então vai dar 2π sobre 3 mais alfa, menos π sobre 3 menos alfa, mais seno de 4π
π sobre 3 mais 2α, menos isso aqui tudo sobre 2, menos o seno de 2π sobre 3 mais 2α, isso aqui sobre 2. Bastante coisa. Bom, vamos fazer aqui, eu vou separar só essa parte aqui para a gente tentar trabalhar e encontrar algo mais simples, né? mais palpável aí para a gente. Bom, lembrando que aqui é menos, né? Não é mais. Aqui é menos. A gente tem que tomar muito cuidado com esses sinais, porque esse aqui você perde a questão só por causa desses sinais. Então aqui é menos. Bom, deixa eu reescrever aqui e a gente vai trabalhar com aquele. Então, V eficaz ao quadrado é igual a 9 vezes o valor de π ao quadrado sobre 2 vezes. Então aqui vai dar π, né? Somente π sobre 3, menos, e agora todo esse valor, que é, vou colocar aqui seno, então vamos lá, então, seno de π sobre 4 sobre 3 mais 2α, menos seno de 2π sobre 3 mais 2α, mais 2α sobre 2, tá aí. Bom, vamos trabalhar aqui com só esse valor para tentar achar uma equação, uma fórmula mais simples de trabalhar. Eu vou passar para a próxima página. Bom, a gente pode escrever isso aqui como uma soma de arcos. Então, vai dar seno de 2π. Então, aqui, seno de 2π sobre 3 vezes o cosseno de 2 vezes alfa, mais o cosseno de 2π sobre 3 vezes o seno de 2 vezes alfa. Bom, o seno de 2π é raiz de 3 sobre 2 vezes cosseno de 2α. Mais o cosseno de 120 é menos meio, né? Então vai dar menos 1/2 vezes o seno de 2α. Bom, e essa outra parte aqui a gente vai fazer semelhante. Seno de 4π sobre 3 vezes o cosseno de 2α mais o cosseno de 4π sobre 3 vezes o seno de 2α. Bom, o seno de 4π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2 vezes cosseno de 2α. E o cosseno de 240 é menos 1/2 vezes o seno de 2α. Bom, agora a gente precisa subtrair esse valor menos esse valor. Então, o que a gente tem? Menos raiz de 3 aqui. Então, deixa eu escrever. Então, este resultado aqui vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2 vezes cosseno de alfa, menos, esse menos aqui, menos com mais, então vai dar aqui. Não, melhor, deixa eu criar uma outra página. Deixa eu escrever aqui embaixo. Isso tudo vai ser igual menos raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno de 2α, menos 1/2 vezes o seno de 2α, menos raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno de 2α, menos com menos, mais 1/2 vezes o seno de 2α. Então, esse meio com esse, então a gente fica com raiz de 3 vezes o cosseno de 2α.
Então agora a gente já reduziu bastante nossa expressão. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Então, tensão eficaz ao quadrado é igual. Então aqui eu já posso fazer algumas simplificações. 3, valor de pico ao quadrado. O π simplifica sobre 2. Menos. Então aqui vai ser 9, valor de pico ao quadrado, sobre 4π, vezes, não é menos, né? Então aqui já é mais raiz de 3 vezes cosseno de 2α. Bom, vou colocar o valor de pico e raiz de 3 aqui ao quadrado. Então, valor eficaz ao quadrado é igual a 3 vezes valor de pico ao quadrado. Então, aqui vai dar 1/2 mais 3 raiz de 3 sobre 4π vezes cosseno de 2α. Então, aqui a gente chega aqui, o valor eficaz é igual a raiz de 3 vezes o valor de pico vezes a raiz de 1/2 mais 3 vezes raiz de 3 sobre 4π vezes o cosseno de 2α. Bom, para responder então agora a letra A, alfa é igual a 30 graus. Então basta a gente saber que cosseno de 60 é igual a 1/2. Então o valor eficaz é igual a raiz de 3 vezes raiz de 2 vezes 127 vezes a raiz de 1/2 mais 3 vezes a raiz de 3 vezes cosseno de 2 vezes 30, que é 60, é 1/2, dividido por 4π. Portanto, o valor eficaz é igual. Então, a gente chega aqui, o valor eficaz é 261 volts e 52. Então, aqui, faltou a corrente eficaz. A corrente eficaz, nesse caso, que é um resistor, basta eu dividir a tensão eficaz, que é 26152, sobre a resistência, que é 10, e eu acho a corrente eficaz, que é 26,152 ampere. Portanto, a potência é igual a tensão eficaz vezes a corrente eficaz, que é 261,52 vezes 26,152. Portanto, a potência ativa é igual a 6.839 watts. Está aí respondido nossa letra A. Vamos agora para a letra B. Bom, a letra B, o alfa é igual a 60 graus. Então, a tensão eficaz neste caso é a raiz de 3 vezes raiz de 2 vezes 127 vezes 1/2 mais 3 vezes raiz de 3 sobre 4π vezes o cosseno de 2 vezes 60 é igual ao cosseno de 120. Então, a tensão eficaz é igual a 168,46 volts. E a corrente eficaz, semelhantemente, é só dividir por 10, 168,46 por 10. A corrente é 16,846 ampere. Portanto, a potência RMNR é a potência ativa, né? É a tensão eficaz vezes a corrente eficaz, que vai dar 2.837 volts. Então tá aí. Questão bem interessante, bastante cálculo, né? Mas deu pra gente ter uma noção de que aumentar o ângulo pode também diminuir a potência nesse tipo de questão. Bom, pessoal, essa era a questão de hoje. Até um próximo vídeo. Tchau.